Bom, o tema de hoje aqui, o Rafael aqui é a segunda vez que vem aqui falar conosco, um bom bate-papo. Ele que é graduado em Economia, especialista em Comércio Internacional, mediador e conciliador extrajudicial e judicial, atuando no Sejusc Blumenau, pós-graduado em Conciliação e Mediação de Conflitos. E ele traz aqui o tema o quê? Mediação para gestores condominiais, técnicas para o sucesso, que é o título de um e-book que ele lançou. Bom, vamos lá, vamos. Rafael, bom dia, tudo bem com você, não? Bom dia, meu amigo Iglesias, como anda? Tudo tranquilo? Agora é melhor que você está me ouvindo, né? Agora bem melhor Rapaz, que a você está me gente que ouvindo. trabalha no online, né? De vez em quando a gente leva um susto, mas é bom que a gente consegue solucionar, né? Com certeza, sempre dá. Rafael, bom, você lançou algumas semanas atrás, você veio aqui, que você teve aqui falando sobre o e-book, né, com conceitos gerais da mediação e conciliação, de modo geral, né, foi um bom bate-papo. Agora, hoje, bem específica, hoje que é terça-feira, o dia dedicado à parte condominial, você vai falar o quê? Mediação para gestores condominiais. Como surgiu essa ideia de você fazer esse e-book, o Rafael? Primeiramente, agradecendo a você mais uma vez essa oportunidade de a gente usar o teu espaço aqui e divulgar um pouco as ideias, né? Que a gente deve sempre estar ampliando ao máximo, né? Para a gente poder desenvolver cada assunto. Olha só, em 2023, eu assumi aqui a gestão do meu condomínio aqui em Blumenau, né? Foi uma época interessante porque havia os síndicos já estavam em duas sindicaturas seguidas, né? E já havia uma necessidade natural de fazer essa substituição. E eu era recém-chegado aqui, eu tinha talvez um ano morando aqui nesse condomínio, e eu me candidatei a ser síndico, porque eu já fui síndico no outro edifício que eu morava, fui conselheiro e tudo, e resolvi dar essa força aqui para o condomínio, no sentido que quase sacerdócio, né? Porque ser síndico é um sacerdócio. Dificilmente alguém vai querer ser síndico se não tiver alguma ideia maior que não seja de colaborar com digamos assim, com o contexto daquele condomínio que você está inserido. Passou aí uns 8 meses, 9 meses, com uma série de ações que a gente estava tomando aqui no condomínio, junto com outro síndico que trabalhou aqui comigo, né? A gente trabalhava dividindo uma bola, ele fazia a parte mais financeira, que é aquele que ele já tinha origem, eu fazia a parte mais operacional. E a partir de toda a experiência que eu tive nesse período relativamente curto nesse condomínio, mas vendo uma quantidade imensa de situações e discussões, eu disse, está na hora de juntar aqui a mediação que a gente trabalha com a ideia de levar os síndicos, ou os gestores, né? Não só o síndico, mas também o pessoal de administradora, né? Os síndicos profissionais, a ideia de que eles podem usar as técnicas da mediação como a primeira etapa de solução de um conflito dentro do condomínio. Muitas vezes, conhecendo um pouco melhor essas técnicas, digamos, os conflitos não crescem, não tomam proporções que às vezes ficam quase incontroláveis, chegando até a nível de processo judicial. Então, eu busquei um pouquinho trazer no meu livro a questão da mediação em si, né, para que o gestor conheça a mediação de forma mais simplificada e depois as técnicas que eu julguei que poderiam ser aplicáveis pelo síndico e aquelas que não devem ser aplicáveis, né? Lembrando sempre que o síndico não pode ser o mediador propriamente dito, no sentido de emitir atas ou fazer qualquer documento em relação a isso, que isso contraria um pouco os princípios legais e éticos da mediação. Então, daí, eu escrevi esse livro para
dar um pouco mais de informação e receber bons feedbacks sobre isso. Legal. Antes a gente prosseguir aqui o bate-papo, eu gostaria que você já respondesse aqui, o Rodrigo, como resolver os conflitos sobre o uso de vagas de garagem? Rapaz, isso aí é uma pergunta, assim, sui generis, mas que todo mundo tem que resolver. Olha só, até onde a gente tem conhecimento, existem edifícios ou condomínios que têm as vagas fixas e tem aqueles que têm as vagas rotatórias. Eu morava num prédio, no Rio de Janeiro, em que, na ocasião, nós decidimos por não ter vagas fixas, porque umas vagas são maiores do que as outras, né? E foi uma época que começaram a aparecer esses carros maiores, as picapes, as SUVs. Então, nós fizemos, na ocasião, estou falando de 1988, 89, fizemos o que seria uma espécie de uma mediação interna, né? Uma conversa, uma negociação, em que ficou se definido que não haveria nenhuma vaga fixa para nenhum apartamento, todos teriam as suas vagas, dando-se preferência às vagas maiores, aos carros maiores, né? Isso funcionou muito bem, funciona até hoje, já se passaram tantos anos, lá, 30 e tantos anos, que o condomínio existe e está assim. Não se mudou nada e todos os moradores que entraram e saíram seguem. No caso de vagas fixas, eu penso sempre que deve-se respeitar aquele espaço que se tem. Um dos grandes problemas de garagem é que se termina achando que garagem é depósito. E garagem não é depósito. Garagem é um lugar para deixar o veículo. E se o seu carro é muito grande e não cabe na vaga, de repente, numa posição da garagem, isso não atrapalha. Mas em outras posições pode atrapalhar. Então, a solução para isso é entender o que você tem em termos de espaço e, a partir daí, utilizar o seu veículo e, eventualmente, se vai fazer uma reforma no apartamento, precisa deixar um material na garagem, etc., não há crime nisso. Mas o que não se pode transformar é garagem em depósito e não extrapolar o espaço que tem, né? Você tem um espaço, então você não pode extrapolar, né? É usar aquele espaço que você tem. E acho que espero que o Rodrigo tenha Ok, Rafael. entendido. Ok, aqui em São Paulo, nós temos aqui é feito o quê? O rodízio, né? Rodízio a cada 2 anos, fazer sorteio de vagas, né? Inclusive, nós passamos agora, acho que foi o mês passado, o mês passado, fazer sorteio de vaga, né? Então, faz sorteio, obviamente você escolhe aquelas já previamente que você acha que são interessantes para você e tal, e cada 2 anos há um rodízio, né? Não tem fixa, né? A gente sabe que tem garagens, né? Condomínios, ou acontece muito no comercial, né? No comercial existe às vezes vagas, não é todas, mas existe algumas vagas que são fixas, inclusive tem até uma escritura, né? Tem até escritura daquela vaga, né? Ela tem uma matrícula, né? Como garagem, né? No registro de imóveis, né? Mas geralmente e aí é um bom senso, né? É um bom senso, né? A gente sabe que as vagas que você falou umas vagas, eu me lembro de mais de 20 anos atrás, porra, as vagas eram pequenas, né? Você não tinha carro grande. Hoje, pelo contrário, aqui ia fazendo aqui no meu condomínio, eu acho que eu tenho o quê? Acho que 2 fulanos que tem um Fusquinha, mas é aquele de relíquia, é de relíquia. Um tá ali parado, tal, e o outro, mas é aquele de relíquia, porque o resto é tudo grande, entendeu? É tudo carro. Olha, e poucos também médios, e poucos carros médios, né? Então, é a nova era, né? No mínimo é CVU para cima, né? Então, acontece, né? E obviamente, gera muitas vezes a confusão, acho que maior nas garagens hoje é a parte elétrica, né? Carregamento de carros elétricos. Já fizemos já fizemos aí alguns programas, né, sobre o tema.
Eu tenho sempre um comentário sobre isso, que assim, o carro elétrico, pode ser uma tendência. Eu ainda tenho, assim, eu não consigo enxergar muito no longo prazo que o carro elétrico realmente venha a substituir o carro a combustão ou um sistema híbrido, porque a gente ainda não está enxergando, mas daqui a uns 5, 8, 10 anos, quem sabe, a gente vai ter problemas, por exemplo, com as baterias, né? Com todo o sistema eletrônico desses carros que vão se atualizando e que, de alguma forma, vão virar algum tipo de lixo eletrônico, né? Que contraria um pouco essa ideia da preservação. Mas, de qualquer forma, numa vaga fixa, que é o caso do meu condomínio aqui em Blumenau, que nós temos uma escritura, a gente paga 2 IPTUs, né? A gente paga do apartamento e paga o IPTU da garagem. Diferente do outro no Rio, como no afixo a gente tem o direito de uso na escritura e paga naturalmente o IPTU sobre a área total, né? Ficou mais fácil lá instalar o sistema de carregamento, porque da hora que foi negociado, definiu-se vagas A, B e C para carregamento, e como não havia vaga fixa, aquilo foi possível. Numa vaga fixa hoje, para se instalar, penso que é muito mais difícil, porque todos têm direito. Se todos têm direito para colocar um sistema de abastecimento numa garagem, não é muito simples, né? Tem que seguir uma série de normas de segurança, etc., que certamente já será motivo de muita discussão ainda mais para frente, né? Com certeza. E antes de a gente prosseguir aqui, só colocar aqui uma observação aqui do Rodrigo. Em prédio antigo, garagem é sobra de prédio, né? Sobra de prédio, né? Bom, tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Agora, Rafael, sobre o teu e-book Mediação para Gestores Condominiais, e você como ex-síndico e atual síndico, né? Então você já teve você teve em 2 locais experiência, né? O que você vê, por exemplo, que a mediação pode ser algo útil para os gestores, quer síndico, quer administradores? Assim, primeiramente, eu acho que o síndico deve buscar algum conhecimento sobre as técnicas da mediação, porque elas são úteis no dia a dia dele, né? Então, independentemente de ele contratar um mediador ou não, ele tem que ter isso como ferramenta de trabalho, né? Porque é muito difícil para qualquer pessoa que está lidando com um público diverso, de diferentes origens, que pensa que tem determinados direitos que nem sempre tem, né? Confunde, às vezes, um condomínio com um clube, e entre outras coisas que a gente pode citar, ter essas ferramentas para o trabalho diário são muito importantes, né? Então, eu estudei as principais 8 técnicas que eu considerei que são aplicáveis de forma muito mais eficiente e direta, que até ajudam no sentido de mantê-los informados e mantê-los atuantes sobre as questões dos moradores e dos terceiros também, né? Que a gente tem que pensar que, de vez em quando, nós temos problemas com empresas contratadas, com fornecedores, né? Que, às vezes, se comprometem com um determinado serviço, ou o produto que vai entregar não entrega, né? Fica com uma situação ruim, né? Até mesmo concessionária de serviço, de água, de energia, a gente também tem esses problemas. Então, tudo isso ajuda. E, dentro desse contexto, também eu selecionei 4 que o síndico deveria evitar, num determinado momento, substituir por outras que ele pode usar. Então, o que acontece? Ele, tendo isso, ele já tem na mediação, antes de chegar na mediação, as ferramentas e o entendimento de que aquilo é útil, que vai lhe ajudar. Se chegar num ponto em que ele já não consegue mais, por conta da discussão, da negociação, do conflito, interferir, aí sim, ele deve buscar, já sabendo do que ele vai fazer, de como será usada, aquelas condições da mediação condominial, que, em geral, é mediação extrajudicial, né, através de uma Câmara ou de um mediador ad hoc.
não há necessidade de levar nenhum conflito, na minha opinião, condominial à justiça, a menos que seja casos, né, muito graves, né, de inadimplências ou algum tipo de agressão que motive isso, né? Mas no contexto do dia a dia, não sei, a grande maioria, 90 e tantos por cento, se resolve com as técnicas da mediação e com a própria mediação condominial. Ótimo. E aqui o Carlos Eduardo Chia, rapaz, Capeta, eu não tô, Chiapeta. Bom dia, Carlos, bom dia. O Rafael, Carlos é um grande médio, um grande mediador também trabalhando na área condominial. que legal. Bem-vindo, então, Carlos. Bem-vindo aí. Se inscreva no canal aí da APAMEC no YouTube. Rafael, eu vejo o seguinte, olha, muita coisa, eu concordo com você, muita coisa, mas olha, a maioria dos casos, né, inclusive, olha, né, nunca tive esse problema de alguma agressão, alguma coisa que é obrigado a fazer, né, um boletim de ocorrência tal, aí já muda de figura, né? É, inadimplência, né? Vai ter uma hora que a pessoa não tem condições de pagar, você conversa com a pessoa, não, mas futuramente eu vou resolver, se eu ganhar na Mega Sena, quer dizer, tem coisa que não há condições. A gente até sugere aqui, até na educação financeira aí com a Zuleika, quando a pessoa está apertada e não vê a curto prazo, nem a médio prazo, que vai sair de uma situação, ele tem duas coisas que são prioritárias, né, para resolver. Se o apartamento for financiado, resolver aquilo. Se não tem, e o condomínio, porque isso dá o quê? Uma execução sumária, né? Hoje o processo de execução é sumário, né? 3 meses aí, muitas vezes até o condomínio, acho que um mês já sona já, que eu acho exagero, né? Mas exceção disso aí, a maioria esmagadora dá para ser resolvida numa mediação ou até numa conversa. Agora, eu acredito, e aí gostaria de saber a sua opinião, Rafael, tem de ser, por exemplo, o síndico, e principalmente, hoje temos muitos síndicos profissionais, mas o síndico orgânico, né, principalmente o orgânico, ele tem que tomar uma atitude rápida. Ele tem de saber algo que está acontecendo, sabe? Às vezes uma briga entre vizinhos, ou um excesso de barulho, aquelas coisas corriqueiras do condomínio. Uma atitude rápida de conversar, não é nem multar, nada, de conversar. Né? O que você acha disso, Rafael? Eu concordo com você. Eu acho que nós estamos, assim, especialmente nesses últimos tempos, né, passando por alguma estabilidade econômica no país, que é nosso ciclo, né? Se a gente vai olhar o Brasil, a gente tem essas ondas, né? E estamos passando por uma onda baixa, uma maré baixa em termos de possibilidades de ampliação de negócios ou de ganhos, né? De remuneração. Mas, de qualquer forma, o condomínio, a taxa condominial, ela é obrigatória porque faz parte da divisão daqueles custos que a gente tem para morar naquele local. Se há uma dificuldade, né, e aí é natural que se tenha, o síndico deve ter uma boa receptividade, né, utilizando técnicas da mediação, uma delas é o afago, né, ou, digamos, o acolhimento, de entender que aquela pessoa passa por uma dificuldade naquele momento, que não é eterna, que pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, e que, de alguma forma, o condomínio, ao longo do tempo, deve ter feito, a gente supõe que sim, um fundo de reserva, que ele mesmo, quando mantinha o pagamento regular, contribuiu. O que deve-se ter em condição de ajuda é lembrar que existe um prazo para tudo. O próprio síndico não pode manter uma inadimplência por muito tempo, porque ele pode incorrer algum tipo de improbidade, entre aspas, né, na sua gestão. E em algum lugar, ou da convenção ou do regimento interno, deve haver alguma cláusula limitante de prazo, né? Pelo menos compreensível. Então, a pessoa deve dizer, olha, eu não posso, vou pagar metade, eu vou pagar
uma parte dia 10, outra dia 20, algum tipo de negociação desse tipo. Acho que é importante que isso fique claro, tanto do ponto de vista do morador quanto do síndico. Não há humilhação, conversa numa situação separada, né? Se houver uma sala de administração aqui no prédio, nós temos, né? Se não, vai até a casa do síndico, chama o síndico até a casa, vai ali fora, tem uma conversa em separado, né? Que na mediação chama do cálculo, né? Então, também é uma ferramenta extremamente importante para que o síndico utilize com frequência, né? E se a coisa ficar um pouco mais apertada, aí o síndico tem que dizer, olha, nós temos os limites legais. E aí já não depende mais dele, né? Já saiu um pouquinho daquela possibilidade que ele tem. E aí deve comunicar sempre ao conselho fiscal, ou conselho consultivo, o conselho que tiver, dessa situação, que também deverão manter um mínimo de sigilo sobre isso, né? Para evitar que a pessoa fique maculada no condomínio como inadimplente, como se isso fosse um pecado mortal, né? E, na verdade, não é sempre uma situação temporária. Não, perfeito, Rafael, perfeito. Eu sempre vejo o seguinte, né? Eu fui síndico por longa data, sou advogado e mediador, fiz muita mediação no judiciário, fiz muita mediação de pessoas inadimplentes, entendeu? E sempre fazer um bom acordo, sempre resolvendo, né? Agora, o que eu dou, por exemplo, obviamente ninguém quer ficar inadimplente, né? Então, ver o histórico de cada um, né? Por exemplo, aquele indivíduo que está lá morando lá, é condômino lá há 3, 4, 5 anos, porra, nunca atrasou, nunca pagou, e você percebe que atrasou, né? De repente o indivíduo esqueceu, sei lá, alguma coisa, ou está passando uma dificuldade, aí eu acho que tem condições de dar um prazo, né? Eu acho que Pode ser problema de saúde com a pessoa, da família, um baque qualquer que a pessoa tenha no seu negócio, enfim, sempre há essa possibilidade de ter algum tipo de tolerância, não é? Não, com certeza. E aí, né, ao menos eu vejo o seguinte, né? Se a pessoa está passando realmente uma dificuldade, às vezes doença em família, né, coisas que não estavam previstas, a pessoa, inclusive assalariada, perdeu o emprego e tal, ver com essa pessoa qual a possibilidade de solução, né, a curto e médio prazo. Agora, por inadimplente, né, que está nessa situação, ela tem que ser bem realista, né? Pô, perdi o emprego, não tenho reserva, entendeu? E aí se vê, que, né, sei lá, de repente fazer um projeto de 3, 4 meses, pedir para o síndico não acionar ele na justiça, ou se acionar, depende, né, depende do conselho, depende do coisa, depende, inclusive, das normas administrativas do condomínio, entendeu? A gente sabe o que tem para agilizar e não agilizar, né? A gente sabe que o processo, quando você quer, você fala, vou entrar com ação, mas eu vou dando espaço. Só que é o seguinte, por inadimplente, aquele que se fala, não vou ter condições de sair nos próximos meses, a melhor saída é vender o apartamento, né? É vender o apartamento, porque muitas vezes eu já vi gente perder apartamento, a parte financeira estava financiado. Não, não, amanhã eu vou ter uma solução, tal, pô, não vai rolar. Só se você tiver alguém para te cacifar, alguém da família, falou, espera um pouquinho, vamos me emprestar, ou você fazer um empréstimo no banco para pagar, né, para suprir. Fora isso, meu amigo, o ideal nesses casos, infelizmente, é o indivíduo vender o apartamento para não perder, porque num leilão você vai perder muito dinheiro. Essa é a realidade, vai perder muito dinheiro. Mas tem um detalhe importante, né, Iglesias, que a pessoa não pode esquecer. Para a venda do apartamento, né, para passar o apartamento para um novo proprietário, não pode esquecer que existem algumas condições, né? Uma delas é a quitação de dívida anterior, IPTU e também o condomínio. Então,
quando se chegar nesse ponto de precisar vender o imóvel, tem que fazer um acordo com o condomínio de uma carta compromisso. Aí sim o mediador pode entrar. O mediador vem, faz um acordo formal, coloca-se como cláusula, no momento que for vendido o apartamento, X dinheiros ou X%, um valor que for acertado ali será destinado imediatamente ao condomínio para fim de quitação, para que o apartamento possa ser vendido, etc. Então, nessa hora, o mediador ajuda demais, né? Que é mais ou menos como uma cláusula que a gente tem em vara de família ou qualquer outro tipo de situação civil que você combinou com alguém aquele acordo, não é? E aí, com o mediador, aquilo é um título executivo extrajudicial, né? Então, está sujeito a ele não cumprir, sofrer as penalidades que podem estar ligadas a isso, né? Aí eu vejo, o Rafael, que eu já participei, disso, ou como síndico, ou como advogado, como mediador. Não, como mediador é que negócio, está devendo tanto, então parcelado isso é parcelado, obviamente levando em consideração, né, que a cota, que não adianta você parcelar uma coisa e depois não pagar o atual. O atual, não, o atual tem que ser pago mais um X para cobrir o tempo, né? E aí o melhor acordo é o seguinte: olha, se o indivíduo vai pagar, digamos, R$ 200.000 no apartamento, e o fulano que está vendendo deve 5.000, ele vai pagar 195 na mão do fulano e 5.000 já direto no condomínio. Né? Perfeito. O IPTU, a mesma coisa. Olha, você está devendo, sei lá, 3.000 do IPTU, ok, então você vai receber 192, porque 3 vai para a prefeitura e 5 para o condomínio, já de imediato. Então, é uma coisa que não é tão complicado. Agora, Eu aqui, te digo que agora mudou de rodeio. Opa, diga. Não, pode Alguém? completar, depois eu coloco uma pergunta aqui, uma Não, colocação. o interessante é que eu vi, eu tive notícia de um caso interessante, em que um casal, digamos, se divorciou, né? E tinha um apartamento financiado na Caixa Econômica, né? E faltava pouco, talvez uns 40 mil, qualquer coisa assim para terminar. E quando eles foram vender o apartamento, eles fizeram a proposta de que o sinal de negócio, ao invés de ser aquele clássico 5%, 10%, etc., que fosse a quitação daquele valor de 40 mil, que era um pouquinho mais do que era o valor do apartamento. E isso foi colocado em um segundo, eu entendi, num contrato de compra e venda. Então, o interessado foi lá, os proprietários emitiram o boleto da Caixa Econômica, 40.639,45 centavos, aqueles números quebradinhos da Caixa. Ele foi lá, pagou aquilo, com o recibo, deu-se entrada como aquilo fosse o sinal de negócio. 3, 4 dias depois, a Caixa já tinha liberado o imóvel, eles fizeram a venda, fizeram a transferência, escritura, registro de imóveis e todo mundo ficou feliz, né? Que foi uma alternativa interessante nessa linha que você está falando, né? Você tem tanto a receber, então tá, do tanto você tem a receber, X. Por exemplo, vai à comissão do corretor, por exemplo, se for o caso, tanto vai ao condomínio, tanto vai IPTU, tanto vai a qualquer coisa, ele recebe aquele valor ali. E fica tudo certo, ninguém se aborrece nessa hora de prestar conta, já está tudo definido. Você falou uma coisa interessante, Rafael. Eu atuo em 2 varas de família aqui na cidade de Guarulhos, né, minha cidade, embora eu estou hoje já há 5 anos morando em São Paulo, e a gente faz muito divórcio, né? A gente faz muito divórcio, né? Toda semana tem 1 ou 2 divórcios aí. E muitas vezes tem um casal que está se divorciando e tem um apartamento que está financiado, né? E até outro dia falou até com dívidas, né? Então, do condomínio. Então, a gente tem condições de fazer um bem bolado. Então, quem vai ficar no apartamento até a venda?
ou ambos vão sair já do apartamento, deixando ele livre já para vender. Quer dizer, sempre tem uma dinâmica diferente, né? Então, às vezes eles saem do apartamento para ficar vago para vender, ou um fica ali no apartamento, né? Inclusive você que estabelece um acordo, né? Vários, né? Como seria dado isso aí, como seria dado a venda, a facilitação de pessoas, de imobiliárias para vender o imóvel, aquela coisa toda, e aí a divisão também, né? A divisão também. Então, se o apartamento está em dia, fica mais fácil. Então, vou pagar tanto, vou continuar pagando, porque eu vou estar dentro do apartamento, tal, do financiamento e o condomínio. E, obviamente, quando há a venda, aí a divisão de 50% para cada divorciando. Né? Então agora, com certeza. tudo isso aí é bom colocar no papel. Nada, eu não gosto de ficar. Porque tal. Não, não. Com raras exceções, né? Com raras exceções. Essa semana eu tive um caso. Essa semana não, ontem, porque eu fiz a exceção, falou: olha, não vamos colocar nisso, mas vamos colocar dessa maneirazinha para poder. Muitas vezes precisa ser clareza, mas muitas coisas não dá para escrever. Aqui tem o Rodolfo Matsukita, espero que tenha pronunciado correto. Boa noite. Bom, nós temos. Tá, ele está no Japão, acho que está no Japão. Ele está no Japão. Boa noite. Temos audiência no Japão também, agora, Inglês? Olha que beleza. Boa noite, né? Como a mediação pode explicar ao proprietário que é ele que deve pagar os benfeitorias e não ser inquilino? Boa pergunta, Rodrigo. Boa pergunta. Entendeu? Entendi. Esse é um paradoxo contínuo, né? Porque, assim, a gente, quando aqui no Brasil, a gente tem uma prática que às vezes confunde, né? Isso aí, o pessoal que trabalha com isso pode até colocar isso de forma mais clara. Quando nós alugamos um apartamento, a gente pressupõe que o inquilino vai pagar tudo ali, inclusive IPTU, não é? Então ficou um negócio meio acertado que já está mudando um pouco conforme a cidade, a região, mas historicamente o inquilino paga o aluguel, o condomínio e também aquela taxa do IPTU na proporção, etc. e tal. E dentro do condomínio, dependendo do tipo de administradora, vem também a despesa extraordinária, que não é responsabilidade do inquilino, né? Eu tive algumas situações aqui que eu tive que pedir à nossa administradora que destacasse aquilo, né, de tal forma que ele não pagasse e mandasse um segundo boleto ou segunda cobrança ao proprietário. Dá um pouco mais de trabalho, né? E nós tivemos essa situação, especialmente nessa minha gestão, porque nós fizemos a pintura da fachada do prédio, fizemos uma série de obras de benfeitorias de estrutura. E esses valores teriam que estar fora digamos, da taxa condominial. Então, respondendo à nossa audiência, eu acho que não há necessidade de haver uma explicação direta, a não ser que digamos, a imobiliária ou a administradora não possa, por alguma razão, separar o que é despesa ordinária da extraordinária. Né? E, em alguma forma, proprietário e inquilino conversarem. Olha, você tem que pagar, vamos supor, R$500, um número, de condomínio com a despesa, você paga os 500 e eu desconto os 100 da extraordinária do aluguel. Isso pode ser feito. Mas eu sempre acho que essas coisas devem ser feitas na base da clareza. Você me deve 500 do aluguel, você me paga 500, eu te devolvo 100. Para que nunca fique difícil entender porque esse mês pagou 400, no outro 600, no outro 450, né? Eu sempre faço essa analogia
quando eu dou digamos assim, a minha sugestão àqueles pais que fazem pagamento de pensão, digamos assim, quando não é descontado em folha, para que eles façam o pagamento e guardem aquele recibo do valor determinado. Se vai dar algum extra, dá em outro, faz outro Pix. Mas mantenha sempre aquele número certinho para que nunca haja dúvida daquilo que foi pago, daquilo que foi acordado. Até porque você ter dois recibos é mais fácil de você entender do que você ter um só e tentar adivinhar no futuro da onde saiu aquele número, né? Nesse caso, eu quero falar um pouquinho com o Rodrigo aí, o Rodrigo. Com esse caso que você falou, acontece não muito, mas acontece. Muitas vezes a pessoa está inadimplente com pensão alimentícia, ele está inadimplente. E aí, obviamente, ele é acionado, né? Ele é acionado e aí se faz um acordo, né? Se fez um acordo, tá devendo, vamos falar, está devendo R$1.000, e aí eu falava, eu posso pagar em 5 vezes os atrasados, R$1.000 em 5 parcelas de 200. Ok, tá ok. A gente sempre realça. A pensão do mês tem de ser paga, independente dos atrasados, né? Então, digamos, né, nesse caso aí que você citou, com o indivíduo autônomo, profissional liberal, ele paga dia 10, né? Dia 10 ele paga a pensão dele normal. E tem os atrasados. Eu sempre sugiro, você paga dia 10, então é o seguinte, pague em dias diferentes para configurar que você está pagando os atrasados, não a pensão. Porque muitas vezes, eu já vi isso aí, pô, e aí dá aquela confusão. O indivíduo faz uma manobra, não, mas eu paguei, está aqui, cedeu, e a coisa não é assim. Então, paga dia 10, então é o seguinte, olha, ou você vai pagar dia 15, dia 20, os atrasados, né? Você vai pagar os atrasados num dia diferente. Isso colocando o quê? Na ata no meu caso, é audiência, né? No caso da vara, é audiência. Então, são pequenos detalhezinhos, pessoal, que facilita. Porque dia 10 eu pago pequenos detalhezinhos que não precisa ter nada buscado. Continuo pagando a pensão alimentícia dia 10. Os atrasados em 5 parcelas que serão efetuados no dia 20. Pronto, está resolvido. Aqui nesse caso aqui, Rodrigo, como a mediação pode explicar ao proprietário que é ele que deve pagar os benefícios e não o seu inquilino? Olha, eu acho que é muito simples. Embora o inquilino possa usufruir daquele benefício, só que aquele benefício é transitório, né? De repente ele tem lá um período, né? Um período que ele vai ser inquilino, pode desfrutar. Que muitas vezes você faz o quê? Você faz benfeitorias, você arrecada dinheiro para fazer benfeitorias, que muitas vezes o inquilino vai desfrutar daquilo, né? Não vai desfrutar daquilo, e se desfrutar, vai ser por um período já pré-determinado, né? Todas as benfeitorias têm que ser diferente de manutenção. É diferente de manutenção. Manutenção é uma coisa, né? A manutenção, inclusive, tem que ter reserva. Agora, aqui, muitas vezes, a administradora, aquilo que você falou, pô, o ideal seria separar, né? O ideal seria separar. Ou eu até muitas vezes eu sugiro, né, para o proprietário, ele pagar o condomínio, e obviamente, encaminhar isso para a administradora, né, para ser ressarcido esse condomínio, porque aí ele pode separar, porque a gente sabe que tem administrador que fala, não, vou ter sempre no mesmo boleto, não vou separar, não vou fazer boleto diferente. Acontece isso aí, né? Então é o seguinte, ele pode o proprietário pagar e, obviamente, enviar para a administradora do seu aluguel e falar, está aqui a conta da alocação, né, do condomínio, né? Do condomínio, inclusive, fornecendo uma cópia. Por quê? Eu já vi vários casos que o indivíduo é proprietário
Ele não está nem aí, ele está recebendo o aluguel dele, não está nem aí. Aí o que acontece? Passam uns 3, 4, 5 meses, aparece o quê? Uma cobrança de condomínio. Pô, mas o meu proprietário, o meu inquilino não pagou? Aí que ele vai ver que é o seguinte, ele que é responsável o proprietário que é responsável. Se o inquilino não pagou, ele vai pagar, porque o imóvel é dele, né? Entendeu? Então, são coisas que são pequenos detalhezinhos que é importante, né? Que é importante realçar. Agora Mas deixa eu te dar eu uma não sei dica o aqui caso. também para a audiência. Olha só, pensando na questão da mediação que o nosso Rodrigo trouxe, olha que situação. Na medida, o síndico, o condomínio, digamos, não tem a prerrogativa direta de entrar digamos, no mérito ou nas condições em que o inquilino e proprietário celebrar aquele contrato de aluguel, né? Ao condomínio, se está pagando R$1, R$2, R$5, R$1.000, R$1.000.000, isso não é problema do condomínio. O condomínio quer saber se daquele período ele está fazendo o pagamento das cotas condominiais, que são indispensáveis, né, para a manutenção do condomínio. No entanto, olha só, se o proprietário tiver dificuldade, se o inquilino tiver dificuldade, ele deve conversar com o síndico, porque ele pode também usar a máquina da administradora para dar maiores esclarecimentos. Nessa hora, o que pode fazer o síndico, além de ouvir, escutativa, né, que é a principal ferramenta da mediação, né, entender qual é o caso que ele tem e já ali mesmo começar a fazer algum tipo de geração de opções para ele. De tal forma, o que você pode fazer? O que você tem? Qual é o teu contrato? Vamos falar aqui com a administradora, que às vezes a administradora tem uma solução que a gente nem conhece. Olha, tem esse caso que deu certo no prédio tal, o inquilino tal. Então, se não houver essa possibilidade no primeiro momento, conversa com o síndico, né? Principalmente se o síndico for aquele tipo de pessoa receptiva, né? Que tenha boa vontade com, digamos, com os problemas que eventualmente podem surgir dos próprios moradores, porque isso vai refletir diretamente no condomínio, é um problema que ele tem. Se ele não resolve esse problema de quem paga o quê, fica gerando boleto, dá 1 mês, dá 2, dá 3, daqui a pouco uma coisa simples se transforma num problema maior sem necessidade, né? O que dá para entender aqui, o Rodrigo Matsukita, pelo jeito diretamente lá do Japão, dá a entender o quê? Dá a entender que muitas vezes o proprietário, né, o dono do apartamento, fala: olha, eu não quero ter despesa nenhuma. Só que é o seguinte, tem despesas como as benfeitorias, que a responsabilidade é dele. Né? Então, como isso vai ser pago, não, o inquilino não tem isso está na lei. Não tem que pagar. Não tem de pagar, não existe. Não existe. Bom, mas que bom que a gente vai trazendo aí detalhes, né? O Rafael, nós falamos da garagem. Olha, a ideia não era nem fazer isso aqui, mas eu achei legal, né? Tem algumas ideias que vão surgindo aí. O que você poderia realçar, você como escritor do e-book Mediação para Gestores Condominiais e também como síndico, né, para aí, os seus colegas gestores, síndicos, né? E, obviamente, quando a gente fala síndico, também o condomínio, né? O condomínio precisa ter, como o caso do Rodrigo, ele precisa saber o que é, para, inclusive, para argumentar. Qual seria outro tema que você acha assim, bem relevante, que sempre está ocorrendo? A gente tem, classicamente, na gestão condominial, né, aquelas figuras clássicas, né, que são os 3S, né, que são as obrigações do síndico, né, que é a saúde, no sentido geral do condomínio, né, limpeza, etc.
o sossego, né? Evitar barulho, confusão, aquela coisa toda, e a segurança dos condôminos, né? Depois a gente avança um pouquinho mais para as questões mais específicas, que são os 5S, né? Que tem a ver com cano, criança, cachorro, carro e calote, né? Todas as coisas que acontecem a gente consegue resumir nesses 5S. A partir daí eu ampliei um pouquinho no meu livro, tanto o 3S, o 5C, eu coloquei o 6C, o sexto C, que é uma coisa que se tornou muito necessária, principalmente nessa nossa era da comunicação, né, de manter o condomínio avisado sobre o que está acontecendo. Não necessariamente todo dia, olha, choveu, vai fazer sol, abre isso, faz aquilo. Mas eu aqui estabeleci algumas coisas. Eu fiz uns posts, né? Eu andei uma época aqui mexendo com esses aplicativos, né? E fiz alguns posts específicos. Uso da sauna, uso da piscina, uso da área comum, parquinho, garagem, pet. E eu tinha isso sempre. Toda vez chegava um morador novo, eu mandava isso para eles e de vez em quando publicava no clássico grupo de WhatsApp do condomínio, né? E esse grupo de WhatsApp do condomínio, em uma assembleia, decidiu-se que ele seria fechado, só os síndicos poderiam mandar mensagem. E qualquer mensagem que tivesse fosse diretamente ao zap do síndico. E funciona bem, porque aí evita aquela discussão sem fim, até por vezes grosseira, né, nos grupos de WhatsApp. O que não impede de determinados grupos, né, o grupo da sauna, o grupo da piscina, o grupo das mães, o grupo dos churrasqueiros, cada um faz seu grupo, né? Isso não há problema nenhum. E não deixar de avisar. E eu expandi um pouquinho isso para que eu chamei do ABCDE. Eu abri um pouco mais o que são as áreas comuns, o barulho, B de barulho, C de controle, D de dia a dia, né, que a gente faz os respeitos às normas, e depois o E, que tem a ver com a estrutura. Porque aí, nesse conceito, a gente amplia a visão do condomínio sem torná-lo burocrático. Porque a ideia não é burocratizar de forma nenhuma a gestão condominial. É justamente o contrário, né? Que através do entendimento das nuances que a gente tem, utilizando as técnicas da mediação, a gente nem precisa escrever nada, não precisa multar nada, não precisa fazer notificação nenhuma, né? Para evitar aqueles aborrecimentos e até, em alguns casos, até eu diria, a perda da reputação daquelas multas, porque os gestores têm notícias, né, de pessoas que você manda notificação que jogam no lixo, manda a multa e não paga. Aí coloca dentro do boleto do condomínio, ele paga, ele nem vê. E às vezes as multas são tão pequenas, né, coisa de 30, 50, 100 reais, que ele nem nota que o condomínio teve aquela multa. Então perde aquele aspecto que a doutora Pratel sempre nos traz, né, do aspecto socioeducativo do condomínio que a mediação tem, né? Esse aspecto é muito importante, eu dou maior relevância a ele, porque tudo isso que se faz tem também esse aspecto de que as pessoas compreendam onde estão, que tem educação para estar naquele ambiente, né? Perfeito. Rafael, eu posso colocar aqui na tela o teu telefone e o WhatsApp? Pode, Não? por favor, não há problema. Pessoal, então, aí você depois, quem tem interesse, e aí não basta ser, não precisa ser gestor, né? Não precisa ser gestor, acho que você como condômino, é isso que é importante. E muita gente sempre está delegando, né? Eu sinto que ele fazer tudo. Pô, agora mesmo, semana que vem, nós vamos ter aqui a assembleia. Eu não perdi uma assembleia até hoje. Não perdi, aliás, todo condomínio que eu morei, nunca perdi. Acho que não é um direito, é uma obrigação. Uma obrigação você participar da administração do condomínio. É uma obrigação, não é um direito, não. É uma obrigação de você estar lá, para depois não ficar reclamando, né? Pô, mas fizeram isso, você estava lá? Não, então. Você não foi, não sabia, mas eu não sabia. Você não foi. Então, Revelia. é importante. Então, aqui, olha, o Rafael tem um e-book, né? Um e-book, aí
passa uma mensagem para ele, fala que tem interesse aí, e o Rafael vai te atender aí. Legal. Bom, acho que por hoje, né? Acho que por hoje está legal. Eu vou te falar, o Rafael, eu gostaria até de conversar. A gente vai sair agora, mas eu gostaria de conversar em seguida com você. Tudo bem? Tá bem. Tá, Perfeito, bom, sem problema. legal. Pessoal, amanhã nós teremos aí o pessoal do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, já 3 anos aí de parceria com eles, né? E eles vão mostrar aí, já no mês passado também eles falaram sobre o 36º curso de capacitação, agora presencial em São Paulo, né? São as práticas, a advocacia colaborativa. Então, vamos ter aqui a Marília, a Fabiana e o Caco Santos. O Caco é especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Já teve aqui algumas vezes, realmente é uma fera nessa área aí. Bom, aqui temos aqui o Rodrigo, deixa eu ver o que o Rodrigo está dizendo. Acredito que para não parecer que o síndico está do lado de uma das partes, trazer um mediador é uma ótima ideia. Com certeza. Aí fica à vontade, Rafael. Olha só, o que é importante a gente ter nessa questão da mediação com o gestor condominial, isso também se amplia um pouco para outras atividades, né, em que demanda gestão, né? Primeiramente, aquele gestor conhecer essas técnicas que são fabulosas, no sentido de poder conduzir aquele conflito de uma forma mais harmônica e através do diálogo, né? O diálogo é fundamental nisso tudo. Isso já faz com que, ao estudar um pouco essas técnicas, o próprio síndico, o próprio gestor, já muda um pouco a sua perspectiva em relação ao problema que ele vai enfrentar, ou que ele já enfrenta, né? Segundo, isso também, do ponto de vista do condômino, do morador, eu sempre chamo o condômino de proprietário, inquilino de locatário, e os dois juntos dá o morador, né? Eu chamo o morador porque, independentemente da situação dele, é o morador do condomínio. Todos têm que perceber que já existe um síndico que hoje consegue lidar com os problemas de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, com decisões para lá e para cá. Então, na medida em que o mediador pode ajudar ao condomínio, ao síndico, na gestão, primeiramente trazendo o conhecimento das técnicas e depois ajudando na solução do conflito, você retira do síndico um peso, né, que ele provavelmente não vai querer nem poder carregar, né, porque ele, no fundo, o síndico é parte interessada. Ele vai quebrar os princípios de confidencialidade porque aquilo vai se tornar público em algum momento do prédio. Alguém vai saber e vai falar. Naturalmente, a imparcialidade, no sentido de não ir para um ou para outro, isso acontece, mas, de alguma forma, alguém vai criticar a imparcialidade na hora que ele tomar uma decisão. E, naturalmente, ele não vai ser neutro nunca, porque o síndico tem que atender a todo mundo, não é? Claro, então, claro. Ele é parte interessada porque a solução do conflito é importante para ele. E lembrando sempre que o síndico não é aquele terapeuta que vai ajudar a gente a solucionar um problema que a gente eventualmente traga e que seja, digamos assim, recoberto pelo problema do condomínio. Então, essa parte maior, mais ampla, realmente o mediador pode fazer um trabalho bom, sem falar nos aspectos legais, né? Como a gente citou ainda há pouco. Faz um acordo para pagamento, para uma utilização de algum espaço, coisas desse gênero que vão ficar devidamente registrados e lavrados em ata, né? Que através de um título executivo extrajudicial. Perfeito. E sempre registrar em ata, pessoal.
A ata é o histórico do condomínio. Muitas vezes se perde, às vezes até por interesse, né? Não registrar em ata, né? E aí, de repente, mas foi discutido esse assunto. Cadê o assunto? Não está lá. Então, o registro na ata é essencial, porque você resgata. E se amanhã, por algum motivo, tem algo judicial, né? Judicializar um tema, e essas atas são essenciais. Né? Eu já É. passei por isso, eles são essenciais. Deixa eu botar um último comentário aqui para a audiência. Assim, teoricamente, a mediação ela deve estar prevista, ou seja, na convenção ou também no regimento, através do que se chama aquela cláusula compromissória, né, de mediação extrajudicial, né, para que aquilo tenha aceitação coletiva. Né? Existem cláusulas, eu já fiz algumas cláusulas, né, que o condomínio passa a ter, a partir de determinada condição, utilizaremos a mediação, etc. e tal. Mas, independentemente de ter a cláusula, tendo ou não tendo, a mediação pode fazer parte da solução do problema do condomínio. Não precisa chegar, você vai ter agora uma assembleia. Pode levar essa ideia à assembleia. A assembleia pode não aprovar. Daqui a 2 meses, no Natal, tem um problema que o mediador resolve. Não importa, você pode chamar o mediador que ele vai ajudar, porque a mediação por si só já, já, já pode colaborar de forma muito decisiva para a solução do conflito dentro do condomínio, mesmo que não esteja isso em ato. Tá bom? Perfeito, Rafael, perfeito. Pessoal, começamos bem a terça-feira, né? Eu acho que muitas dicas aí importantes na parte de condomínios, né? Até amanhã, desejamos a todos uma ótima terça-feira e até amanhã às 8 horas da manhã.